Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia e hoje eu estou em companhia muito especial do nosso queridíssimo Diego Vitório, autor de um livro, gente, que me fez voltar para os meus bons livros de juventude. Sinceramente, tinha muito tempo que um livro não me deixava tão contente assim de lembrar de coisas tão gostosas quanto essa maravilha aqui que se chama O Homem Solitário e a Grande Coisa, que além de ter uma ilustração fantástica, que é do próprio autor, nosso querido Diego Vitório, é um livro que, assim, faz a gente se sentir bem. Posso dizer muito isso. E aqui, muito obrigada, Diego, por estar aqui com a gente hoje. E vamos falar um pouquinho sobre o seu livro. Você aí está lançando, é o seu primeiro romance. Vamos lá, conta pra gente rapidamente como surgiu a ideia do livro. Primeiro de tudo, oi, obrigadão por me chamar. Então, eu me lembro a primeira vez que eu sentei para colocar no papel, mas provavelmente a ideia já estava na minha cabeça há algum tempo, porque eu peguei uma folha e comecei a anotar tudo que me vinha à cabeça. E a minha ideia era escrever como hobby, como diversão, para desopilar, para desestressar. Então, eu não coloquei cronograma, eu não me impus nenhum objetivo, eu tinha esse livro, a escrita desse livro como um hobby. Eu queria chegar do trabalho e descansar a cabeça escrevendo ele. Então, eu lembro, a primeira vez que eu sentei para fazer isso, eu coloquei tudo no papel e dali a coisa começou a desandar. Muito do que foi colocado na escaleta no início não está no livro hoje, muita coisa mudou no meio do caminho, porque, como eu falei, o livro, a ideia desse livro era me divertir. Então, eu me permitia mudar o tempo todo as coisas, eu me permitia retrabalhar. Às vezes, quando eu estava me sentindo bem, eu escrevia um capítulo feliz, aí quando eu estava mais para baixo, eu escrevia um capítulo mais triste que vinha antes daquele capítulo feliz. Então, foi uma experiência esse livro. Que maravilha! E é legal que a gente vê refletido também, né, nas partes mais animadas ou mais tristes, né, a própria natureza do autor. Para quem não conhece, aí eu vou só falar rapidinho do que se trata o livro, que tem um título que me instigou muito quando eu não conhecia a história, né? O Homem Solitário e a Grande Coisa. O Homem Solitário é esse aqui, é o Davi, e a grande coisa não é o cachorro, calma. Porque no início eu cheguei a pensar nisso. A grande coisa, para saber o que é, vocês vão ter que ler o livro. Trata-se de um livro que fala do Davi, que é o personagem principal, que ele está numa prisão, uma prisão que é uma coisa assim que até eu fiquei com vontade de passar umas férias nessa prisão, é a melhor prisão, né? E ele entra numa espécie de vórtice temporal e ele, sem ser opção dele, ele viaja no tempo e vai para o futuro. E é no futuro que ele conhece o Carlo, que é um cachorro assim fantástico. O cachorro fala, o cachorro tem braço biônico, o cachorro ele é assim fantástico. E o Davi, o livro se passa todo em torno do Davi, tentando entender o que está acontecendo e principalmente tentando se encontrar, porque ele é um homem solitário, ele é uma pessoa que ele está na prisão por um erro que ele cometeu, mas ele cometeu esse erro justamente porque o Davi ele tem alguns problemas comportamentais, ele não está bem consigo, ele é uma pessoa solitária, e nessa viagem do tempo ele vai se redescobrir, ele vai se reinventar, e ele quer ficar no futuro, ele quer o novo Davi, ele não quer o velho. Então, no livro, ele vai tentar, com as diversas aventuras e coisas fantásticas que ele descobre, ele vai tentar descobrir como isso aconteceu e como ficar no futuro. E o Diego, ele monta pra gente um futuro que eu não sei como pode ter tanta imaginação numa cabeça. Eu adorei, eu me diverti, eu fiquei com vontade de dar umas voltinhas no futuro, porque realmente é de uma imaginação e ele joga muito com a questão do absurdo. Né, no futuro, porque o livro ele é divertido, ele é engraçado. Só para vocês terem uma ideia, tem uma hora que ele vai para um lugar que é ruínas de pelúcia. Ele vai entrar num buraco onde era um parque de diversão com um monte de pelúcia. Pensa naqueles tipos de máquina que a gente tem que pegar o gancho com a pelúcia, mas você multiplica isso do tamanho de um estádio de futebol. Então são coisas assim que a gente encontra no livro, mas
quando você só vê um monte de absurdo, o livro não faz sentido. E no livro tudo tá amarrado, tudo faz sentido. Fala pra gente, Vitório, foi difícil dosar esse nível de absurdo na hora de escrever? Como é que a gente escreve dessa forma? Porque eu não sei escrever assim. Eu sou muito pé no chão, concreto. Como é que é isso? Porque funcionou muito bem. Então, como esse livro era uma experiência e como eu escrevia ele como hobby mesmo, então eu não me controlei com o absurdo, eu me permiti, qualquer coisa que vinha na minha cabeça eu colocava no papel. Eu lembro que eu não tinha nenhuma ambição de publicar. A publicação desse livro em si foi um baita de um acidente, eu gosto de falar. Então, eu me permitia qualquer coisa. É um livro sobre um cachorro falante com o braço nas costas. Não é sobre ele, mas ele talvez seja o personagem secundário principal, vamos dizer assim. O mais emblemático em todo Mas caso. os meus gatos, eles não gostam de saber disso, porque eu tenho gatos, mas escrevo livros sobre cachorros. Pois é, eu acho que isso aí, né, você vai arrumar um problema na sua casa, né? Ainda bem que gatos não sabem ler. Não, ou não, né? Ou não. Mas falando justamente no Carlo, né? Porque o teu livro, enfim, ele fala do futuro e ele eu comprei a ideia de futuro, realmente eu estava no futuro, eu viajei no futuro. E deve, enfim, ter sido até difícil para você dosar até que ponto esse futuro seria compreensível ou não. E acho que isso ficou muito também no nome dos personagens, né? Como é que você fez para escolher o nome dos personagens? Tem a Malibu, que aparece, é a prefeita da cidade no futuro, o Carlo, o Davi, o Jeremias. Como é que foi essa escolha? Foi aleatória ou como é que surgiu essa ideia? Então, eu tenho uma coisa com nome, quando eu estou escrevendo, que eu coloco nomes aleatórios e provisórios nos personagens até o final da história. E quando eu chego no final da história, aí sim que eu vou pensar no nome que combina com aquele personagem. Então, muitos dos personagens que estão aí, eles não tinham esse nome inicialmente, eles tinham um nome provisório mesmo. Eu acho que poucos dos nomes que eu tinha colocado lá no início continuaram. Eu acho que o próprio Davi, que até tem uma história engraçada, algumas pessoas falam David, outras falam Davi, e elas me perguntam qual que é a pronúncia certa, eu falo, cara, pode falar o que você quiser, seja feliz. E até eu mesmo, às vezes, falo Davi, às vezes eu falo David, porque Davi é o nome de um dos meus sobrinhos, e David, eu estava ouvindo muito David Bowie na época que eu escrevi esse livro, tanto é que uma das personagens, a própria Malibu chama ele de Starman, que é o nome de uma música do David Bowie. Então, quem gosta de David Bowie e lê esse livro vai pegar muita referência às músicas dele. Eu não vou dar spoiler, mas tem muito de David Bowie e de Johnny Cash também, das músicas que eu ouvia naquela época. Então, às vezes eu falo Davi, às vezes eu falo David, depende de com quem que eu estou conversando. Como você fala Davi, eu vou falar Davi. Davi, aí que bom, ufa, porque eu já comecei pagando mico, né? Falando o nome do personagem Não tá errado. não tem certo nem errado. E os outros personagens, foi meio assim, eu tinha meio que eu queria nomes que tivessem uma pronúncia mais ou menos universal, vamos dizer assim, principalmente para os personagens do futuro, por serem do futuro, e eu tinha essa ideia de que no futuro as pessoas vão ter nomes mais assim. Então, eu sempre procurei nome de coisas ou nome de cidade. Então, meus personagens, eles têm nome de... Por exemplo, a Malibu é o nome de uma praia. O próprio Carlo, meio que essa pronúncia... A pessoa que lê Carlo, ela vai falar Carlo em qualquer lugar do mundo. E Carlo não é nome de cachorro, mas no futuro o cachorro fala, né? Pois é, então tem a dona Sojo, ou Soju, ou Sojo, depende do lugar do mundo, que é o nome de uma bebida alcoólica asiática, que é tipo uma cachaça feita de arroz. Então, eu meio que puxava os nomes dessas coisas. Era coisas, cidades e tudo mais. Ah, maravilha. Eu achei os nomes muito. Assim, e são nomes que você sabe quem são os personagens e que você não vai esquecer. Eu acho que eu nunca mais vou ler um livro que o personagem se chama Dona Sojo, Soju, enfim. Mas quando eu ouvir esse nome, com certeza eu vou lembrar do Homem Solitário e a Grande Coisa, certamente. E, assim, teve uma coisa no Davi que eu fiquei pensando, porque, enfim, a transformação, ele se transforma muito ao longo da história. E ele começa como o homem solitário,
E ele deixa de ser, ou pelo menos ele não quer mais ser, o homem solitário. O cara conhece todo mundo lá no futuro, o pintor, o cachorro, enfim. Por que no futuro ele abdica tão espontaneamente dessa solidão? Eu acho que, na verdade, eu não sei se é tão fácil, porque ele tem uma relação meio de parasita com as pessoas. Ele só aceita a aproximação de alguém se ele vê algum benefício naquela relação. Então, no início, quando ele está na prisão ainda, você vê que o próprio Kirby, que é o psicólogo da prisão, tenta se aproximar dele e ele acha que ele não vai ganhar nada com isso, então ele bloqueia o Kirby. Mas o Simão, que é o cara mais respeitado da prisão, quando o Simão se aproxima dele, ele fala: ó, eu vou ganhar alguma coisa com isso. Se eu ficar amigo do cara mais respeitado da cadeia, eu vou ser respeitado também. E quando ele vai para o futuro, a primeira coisa que ele faz é correr. Principalmente quando ele vê o Carlo e vê que o Carlo conversa, ele só quer fugir e correr dali. Ah, mas eu também correria. Vi um cachorro conversando comigo. Você me desculpa, eu amo cachorros, mas eu ia dar no pé. Então, eu acho que ele só aceita a primeira tentativa de aproximação do Carlo quando o Carlo se oferece mais ou menos como guia para explicar para ele o que está acontecendo. Ele está perdido, ele quer saber onde eu estou, quando eu estou. E o Carlo vai ser essa espécie de guia para ele nesse mundo novo. E aí, a princípio, ele vê um motivo para aceitar a aproximação do Carlo. E com o tempo, eu acho que isso diminui, não é? Ele vai continuar tendo essa relação com o Carlo, mas vai ser uma coisa mais espontânea, de vontade mesmo, e não só uma coisa parasitória, assim, que é o que ele costumava fazer com as pessoas antes. E talvez o próprio impacto, porque, bom, né, viajar no tempo, vamos combinar que não é todo dia, né? Então eu acho que com certeza esse tipo de coisa mexe de alguma forma com o seu modo de ver o mundo, né? Eu acho que tem esse lance também, é quando mais ou menos você está numa viagem e você está mais aberto, porque quando você vai viajar, você vai conhecer lugares novos e você está, ao mesmo tempo, aberto para conhecer pessoas novas. Então, imagina que você não só viaja no espaço, mas você viaja no tempo também. Então, eu acho que qualquer pessoa, mesmo mais solitária das pessoas, vai tentar se abrir para esse novo mundo, principalmente se ele enxergar que esse novo mundo é uma oportunidade de recomeço. De recomeço, né? E principalmente porque ele saiu de prisioneiro para homem livre, né? Então, com certeza, é um recomeço. E justamente sobre essa viagem, né? Porque eu, por exemplo, nunca. Eu já tive até vontade, mas eu nunca fiz o exercício de escrever sobre o futuro. Acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, já se planejou, pô, como é que vai ser a vida daqui a tantos, né, tantas décadas? E você foi mais além do que essa imaginação e você colocou isso no papel. E claro que tudo que a gente escreve parte de algo que nós vimos, de algo que nós somos, né? Eu acho que é impossível você escrever sem partir do que você tem hoje. Você considera que escrever sobre o futuro é necessariamente uma alegoria do presente? Eu acredito que sim. Eu acho que o futuro é uma extrapolação do presente, né? Então, é uma alegoria. Quando a gente escreve sobre o futuro, a gente só está, basicamente, extrapolando o que já acontece hoje e elevando a níveis exagerados, vamos dizer assim, principalmente em questões de tecnologia, da sociedade em si. E, no caso desse livro em específico, eu me permiti extrapolar o máximo possível, a chegar a níveis absurdos. Essa era a proposta do livro, era um livro de humor nonsense, cheio de absurdos e coisas estranhas e tudo mais. Então, a extrapolação é mais divertida quando você se permite, entendeu? Não, eu diverti muito. É um sci-fi light, vamos dizer assim, né? Uma ficção científica light, então não tem nenhuma regra forte. Se você for ler os clássicos de sci-fi, de como funciona aquele futuro, que tem aquela construção de mundo e tudo mais. Até porque a minha história é sobre viagem no tempo, mas ao mesmo tempo ela não é sobre viagem no tempo. A viagem do tempo está ali, mas na verdade é só a história de um cara e de um cara fazendo amigos. Eu gosto de pensar que é assim, e
coincidentemente, tem viagem no tempo. O tipo de que a gente chama de hard sci-fi, alguma coisa assim, com as regrinhas estabelecidas e tudo mais. O meu sistema, vamos falar assim, ele é mais o soft ou light, que a gente chama, entendeu? As regras não são tão fechadinhas, ou pelo menos elas não são apresentadas para o público. Existe, lógico, que existe uma regra de funcionamento, tudo naquele mundo, para ele se manter coerente. Mas, mesmo assim, para você entender a história, você não precisa entender necessariamente cada detalhe de como aquele mundo funciona, como a tecnologia funciona, esse tipo de coisa. Porque a história não é focada nessa tecnologia, ela é focada nos personagens. E acho que é isso, né, que eu acho que até mudaria o objetivo, né, se a gente fosse passar para uma ficção científica dura, né, eu acho que, pelo menos para mim, perderia esse encanto que foi descobrir os personagens e ver essa evolução da pessoa. E quando você fez esse cenário do futuro, porque, gente, o livro não é só a história, o livro também são ilustrações que o Diego, eu tenho dedicatória no meu livro, olha, eu sou uma pessoa muito sortuda. E o livro, ele tem muitas imagens. Então, a cada coisa que ele faz, a gente vai vendo imagens do próprio Diego, que é um artista, assim, muito completo. E tem... quando você vai lendo, você vê. E o fato de ter também as ilustrações não é... Enfim, claro, uma leitura é a imaginação do leitor, mas você ajuda muito com ilustrações que te fazem ver com os próprios olhos. E claro, você tem aí esse dom, né, que eu gostaria muito de ter, mas eu não sei fazer nem boneco de pauzinho, que é ser um ilustrador. Trazer aquelas ilustrações tão bacanas, teve sempre no teu projeto ou foi uma coisa que depois você teve a ideia de agregar? Não tinha. Eu acho que essa ideia surgiu da Andressa. Que bacana! Que a Andressa é da editora, né? Da Sim, sim. Transversal. Na época lá que a gente estava fazendo o curso de escrita, quando ela leu o livro pela primeira vez, ela falou que esse livro dava sei lá, um projeto multimídia, alguma coisa, e perguntou se eu sabia desenhar. Aí, na época, eu fazia meus rabiscos e tudo mais, mas aí, com o tempo, eu fui estudando, procurando, a ponto de que eu falei assim, eu acho que agora rola de colocar umas ilustrações no livro, sim. E deu vontade de colocar até mais, no Não, e final. depois, né, você, quem não conhece, vá no perfil do Instagram do Vitório, porque ele fez tirinhas diferentes, divertidas sobre o Carlo, o Davi, a Malibu, os personagens. E, cara, eu me senti assim lendo o Globinho no domingo, né? Quando você tinha aquelas tirinhas e dá muita vontade de conhecer mais aí esse universo. E assim, você já ter um cachorro com braços que você pode ver, eu acho que isso já atrai imediatamente. E é engraçado porque pessoas de todas as idades, pessoas de diferentes idades que já viram essa capa, né, do livro, que eu tenho livro físico, para começar, meu filho de 6 anos se amarrou, que é uma camiseta do Carlo, mas outras pessoas mais velhas também, pô, o que é isso e tal, se interessa porque você chama a atenção da pessoa. E, cara, eu adoraria ter um cachorro igual o Carlo. Eu falo muito, né? Então ter alguém para bater papo seria fantástico. E ainda com braços super fortes para alcançar as coisas que eu, que sou baixinha, não alcanço, eu adoraria. Você gostaria de conviver com um cachorro como o Carlo, Vitório? Cara, eu ia achar muito bom conhecer um cachorro falante, mas eu não sei se eu ia achar bom conhecer o Carlos. Agora não conte para os seus gatos, hein? Exatamente, porque o Carlos ele só tem corpo de cachorro, mas ele é muito humano. E eu ouso dizer que ele é o mais humano dos personagens do futuro que aparece no livro. Então, talvez eu queria conhecer um cachorro, mas um cachorro que pudesse falar, mas ainda tivesse uma mentalidade de cachorro, sabe? Todo felizão. E, deixando todo mundo ao redor dele bem feliz também. O Carlos não é bem assim, não. O Carlos é bem humano, ele é picareta, ele é malandrão, ele te passa para trás. Com certeza. Mas no final, né, ele andou emprestando dinheiro aí, né? Não sei se ele vai ter aquele dinheiro de volta, não, hein? Ele não gosta de emprestar dinheiro, ele não confia muito nas pessoas. É bem Ah, o contrário de um cachorro que a gente conhece hoje, né? exatamente, né? Que é um cachorro que te daria tudo, né? Com certeza. Não, o Carlos não é assim. As pessoas que, inclusive, viam as tirinhas no Instagram, elas sempre achavam que o Carlos, olha, que fofinho, que bonitinho,
Até pelo meu traço lá no Instagram, que é um traço mais simples e até um pouco infantil. Mas o pessoal fala, que cachorro bonitinho. Eu falei assim, quando você lê o livro, você vai entender que ele não é tão bonitinho assim. Ele é meio picareta. Mas ele também tem um lado legal. No fundo, ele também se preocupa com a situação, né? E eu acho que justamente ele é humano, ele tem os dois lados, né? Exatamente. Ele é muito Eu acho humano. que, enfim, e é isso. Eu acho que né, ele vai além do cachorro. E falando justamente sobre a reação das pessoas, que você falou que as pessoas né, imaginavam um Carlo assim, um Carlo assado, como é que é? Porque, enfim, eu sinceramente conheço e já li muito poucos livros do gênero no Brasil, né? Essa ficção científica, seja leve, seja dura. Eu conheço, sinceramente, poucos. Conto nos dedos de duas mãos os que eu já li, os que eu já ouvi falar. Como é o mercado no Brasil para esse gênero em que você escreve? Você deve ter tido um retorno justamente aí no Instagram e dentro das suas próprias leituras. E qual tem sido assim a tua maior realização, o teu maior prazer no processo de lançamento do livro? Que o livro do Diego ele é novinho, fresquinho, ele acabou, tô com o livro ao contrário, ó. O livro fresquinho acabou de ser lançado, então eu acho que você deve estar justamente no alto da crista aí de receber o retorno das pessoas. Conta pra gente aí o mercado e a inserção do teu livro nesse mercado. Mas eu acho que o livro de gênero, principalmente terror, fantasia e ficção científica nacional, escrito por brasileiro, está crescendo muito. A gente está vendo cada vez mais livros sendo lançados. Infelizmente, a gente ainda não tem todo esse suporte das editoras, no Brasil, principalmente das grandes editoras ainda. E que bom, mas que bom que tem as pequenas editoras que ajudam o autor brasileiro com isso tudo. Então, com o lançamento independente, com as pequenas editoras fomentando o lançamento de livros de ficção especulativa, terror, fantasia e sci-fi no Brasil, está aumentando muito o número de autores lançando os próprios livros. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que a tendência agora com mais livros disponíveis, vai aumentar também o público de ficção especulativa no Brasil não é baixo, a gente tem muita gente que lê, mas o pessoal ainda lê muito os autores de fora. Então, mas não dá para culpar o leitor, né? Porque é o que tem disponível. A gente tem mais livros dos autores de fora. Não dá para culpar a editora grande também, porque infelizmente investir em livro no Brasil é um investimento de alto risco. Então, Verdade. geralmente elas escolhem investir no que é mais garantido, que é alguma coisa que já fez sucesso lá fora e tudo mais. Então, agora, com as editoras pequenas, lançando esses escritores daqui mesmo, e às vezes o próprio autor lança por conta própria o livro, isso está fomentando, isso está ajudando, e mais leitores estão conhecendo, mais leitores de ficção especulativa estão conhecendo as histórias escritas pelos escritores do Brasil. Isso é muito bacana. Fora que tem muito um sentimento de ajuda entre esses escritores, entendeu? Eles estão sempre se divulgando, lendo, e isso é muito bom. Então, eu acho que só tem a crescer. Não é um crescimento tão rápido quando a gente queria, mas eu acho que tem tudo para crescer, sim. E, Legal. e sobre o lançamento do meu livro em si, está sendo muito bacana. Então, o pessoal que comprou, a gente já acompanhava o meu Instagram, que já tinha um tempo que eu já estava publicando umas mini histórias em quadrinhos com os personagens, que era para apresentar eles. O livro existia muito antes disso, tem muita gente que nem sabe, acho que primeiro vieram as histórias em quadrinhos. Mas o pessoal que conheceu os personagens lá no Instagram e compraram o livro depois, o pessoal sempre me dá feedback. É muito legal receber feedback lá no Instagram do pessoal comentando, cara, eu imaginava exatamente assim, é muito bom ver, porque é uma expansão, né? Uma expansão daquele universo que eles viam ali. Tá no livro, tá no livro. Então, lá nos quadrinhos, eu já apresento todos os personagens, mas ninguém sabe como eles se conheceram. Aqui no livro, você vai saber como eles se conheceram, como tudo começou.
Vamos falar assim. Exatamente. Não, e aí legal, né? Porque eu acho que quem já conhecia os quadrinhos, já se amarrou, quer ver mais, quer ver, não, peraí, como é que é a origem disso? De onde que saiu esse cachorro? De onde que saiu essas pessoas com mochilas voadoras? Não, porque isso é fantástico. O cara põe a mochila e viaja. Eu adoraria poder ir pegar meu filho na escola de mochila voadora. Seria fantástico. Pô, é sensacional. Então, eu acho que assim, dá liberdade a todas as coisas que a gente já imaginou e por que não, né? E, sinceramente, eu recomendo muito. Tá aí, acabou de sair. Então, quem não segue ainda o Diego Vitório no Instagram, é uma delícia a gente acompanhar as tirinhas. E o livro está disponível no site da editora Transversal. Na Amazon também, quem quiser a versão eletrônica tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E, Vitório, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente falou que a gente ia fazer um videozinho aqui de 10, 15 minutos. Falamos meia hora. Não vou cortar. Vai ficar grande porque tá sensacional. Ouvir falar essas histórias foi muito legal. E eu tenho certeza que quem ainda não leu, depois de ouvir aí a gente falar do Carlos, do Davi, vai sentir muita vontade de descobrir esse universo fantástico. Parabéns. E eu quero o próximo. Obrigadão. E só uma coisa, eu não sei se ele ainda está no site da editora, porque talvez pode ter esgotado. Mas tem no meu site também, que é a Grande Coisa Loja, ou agrandecoisa.com.br. Também você vai encontrar o link para a minha lojinha, para o site. Lá você também pode encontrar o livro. Mas eu vou deixar, então, também o link do teu site junto da editora do teu, e aí a pessoa vê ali onde ela encontra. E, pô, parabéns, Vitório. Fiquei bem contente aí de saber que já esgotou a primeira tiragem e vamos para a segunda, a terceira, a quarta. E eu quero mais, hein? Eu quero o próximo. Muito obrigada, um beijo grande para você e seja sempre muito bem-vindo quando você tiver novos projetos aqui no canal da Lusofonia. Um abraço, obrigado. Beijo, tchau, tchau.